Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, né, como várias pessoas comentaram e falaram que gostaram do vídeo de ontem, eu vou dar a continuação para vocês aí, né, de a gente tá analisando aí as plantas e passando as dicas em geral para vocês. Então, ontem a gente veio por aqui, né, falou sobre todas essas plantas aqui e a gente terminou aqui. E eu esqueci de falar um pouquinho em relação à haste floral das orquídeas, se deve ou não cortar a haste floral. Olha, gente, isso vai mais de cada pessoa, tá? Muitas pessoas preferem cortar a haste para não ficar esses toquinhos aqui meio feinhos aqui na planta, né? E outras já preferem deixar secar primeiro para depois estar retirando. Por que que isso acontece? Quando você deixa ela secar primeiro, você deixa a hastezinha floral secar para depois você estar retirando elas, é muito bom porque você não vai colocar a planta com o risco de um fungo atacar ela, com o risco de alguma bactéria atacar, entendeu? Então assim, quando você corta a hastezinha floral ainda verde, acontece que você vai abrir uma porta de entrada para fungo, para bactéria e tudo mais, né? E se você não passar a canela em pó, né, não cuidar certinho e tiver excesso de umidade principalmente, acontece que pode entrar algum fungo, alguma coisa. Então a dica maior é o que eu faço aqui nas minhas, né? Se tiver umidade demais, num período chuvoso, né, que esteja chovendo bastante, quando acabar a floração, espera secar ou então deixa estiar um pouquinho, né, a chuva parar um pouquinho para vocês estarem cortando e passando a canela em pó e não ter nenhum problema, entendeu? Então, geralmente só as phalaenopsis e plantas mais assim do lado das phalaenopsis que vai bifurcar a haste floral. Bulbophyllum, nesse caso, acabou a floração, pronto, não floresce mais por essa haste. Então, muita gente às vezes pergunta: ah, minha orquídea acabou a floração, eu devo cortar a haste ou não? Igual eu falei, pode cortar porque não vai continuar florindo. Porém, se tiver em um período muito chuvoso, espera a chuva parar, você corta com a tesoura ou uma faca esterilizada, passa a canela em pó. Se você preferir, né, que é bem melhor na verdade, você deixa secar a hastezinha primeiro para depois você cortar e a planta não ter nenhum risco de contágio de fungos, tá bom? Então eu acho que isso era um assunto que eu queria ter falado ontem, só que o vídeo foi ficando grande demais e acabou que eu não falei, né? Aí agora vamos começar por esse lado de cá. Eu tô aqui em uma phalaenopsis para vocês verem, ó, inclusive olha que gracinha dela. Tá abrindo as florzinhas, tudo aquela que foi atacada por lesma e caramujo aí. E acontece que o seguinte, quando uma phalaenopsis acaba a floração dela, não tem necessidade de você vir aqui no terceiro nozinho e cortar para ela emitir uma mudinha ou então bifurcar a haste. Você pode deixar a haste normal, tá? Que na maioria das vezes, essa pontinha que fica aqui, tá vendo essa pontinha que tá aqui no meu dedo? Essa pontinha, ela vai continuar crescendo e vai formar mais botõezinhos florais. Então o pessoal tem muita mania de, ah, acabou a floração da phalaenopsis, conta 3 nozinhos e corta. Deixa quietinha que ela continua a floração ainda mais rápido, tá bom? Então é uma dica bem legal aí para vocês. Agora, se vocês quiserem ver se a planta consegue emitir uma mudinha, um cakezinho, aí vocês podem contar 3 nozinhos, cortar, tá perfeito. Se a planta começar a debilitar com a haste, corta lá no pezinho, não precisa contar os nozinhos não, tá? Então, em relação à haste floral, é isso aí, tá bom? Vamos ver mais o que a gente tem. Tem a oncelogine, né? Olha só, celogine flácida, na verdade. Ó, geralmente, igual eu falei pra vocês, essas manchinhas que aparecem nessas plantas, eu não tá dando pra focar direito. Tá vendo? Algumas manchinhas que dão geralmente na parte de baixo das folhas, em períodos mais úmidos é normal, não precisa se preocupar, tá bom? Olha só, tô com a Schumburg aqui, ela já tá quase no chão. Olha o tamanho da haste floral dela, gente. Eu acho muito interessante essa planta porque a haste dela fica gigante, né? Seguindo aqui a gente tem uma Cattleya BLC Greenwich, né? Uma planta que está com duas frentes, ó, desenvolvendo super bem. Olha esse broto, que coisa mais linda. E tá saindo do vaso já, então passou da hora de replantar ela, né? Eu vou esperar ela florir de novo, emitir uma nova brotação para depois eu estar replantando. Uma coisa interessante, essa planta ela foi atacada por fungo. Vocês podem observar aqui, ó, que eu até cortei um bulbo, né? Por isso que eu falo, se pegar na hora certa, vocês conseguem salvar a planta sem precisar arrancá-la do vaso. O bulbo começou a ser atacado, começou a apodrecer, né?
já estava formando igual esse aqui, começou a apodrecer e aparecer manchas e fungos. Eu corri aqui, cortei, passei canela em pó, vocês podem ver que secou a parte do corte. A planta continuou normal, eu sempre observando ela, né? Não apareceu nenhum sinal de contágio novamente. Aí eu esperei, ela emitiu uma brotação super saudável. Olha aí para vocês verem, ó. Tá vendo então? Não precisam se preocupar aí se vocês acharam um ataque de fungo no início, tá? Uma coisa muito importante sobre espata floral. Catleia emite espata quando ela está emitindo o broto. Então ela vai formar o broto, vai formar o bulbo e já vai vir a espata, ó. Olha só para vocês verem que é uma folha modificada. Essa espata, quando a catleia está desenvolvendo e quando o bulbo tiver desenvolvido, ela vai ficar vazia. Ela não vai vir já com os botõezinhos não, tá? Alguns casos pode até vir, mas normalmente não vem. Então ela vai formar primeiro, a espata vai estar sem nada dentro. Com o tempo vai se formar o botãozinho e vai estar crescendo e desenvolvendo ali dentro. Quando o botãozinho já tiver grandinho, ele sozinho vai estourar a espata floral e vai sair para fora para poder florescer. Olha só essa aqui, um exemplo, tá vendo? Então formou a espata, depois formou os botõezinhos, a espata mesmo veio cá e abriu, né? O botãozinho mesmo veio cá e abriu a espata floral. Então não tem necessidade de você vir aqui e abrir porque os botõezinhos estão formando lá dentro, nada disso. Deixa a plantinha ali, não corta a espata floral porque ela pode florescer com ela verde ou então pode florescer com essa espata seca, tá bom? Então a maior regra em Catleia é não cortar a espata floral. Deixa ali quietinha que ela pode florescer, tá bom? Olha só aqui, ó. Tem essa aqui, é uma BLC Xiaolin, né? Olha só. A espata secou, mas tem chance, né? Às vezes tem chance de sair uma florzinha aqui. Geralmente em híbridos acontece muito, tá bom? Mas essa aqui ela já está emitindo uma brotação nova, com a nova espata, creio eu que ela vai florir aqui, tá? Ó, a flor dessa catleia aqui já tá acabando, né? Os bichinhos já atacaram, já comeram, destruíram tudo os besorrinhos. Quando tiver aqueles besorrinhos verdes, inseticida vai resolver, gente. Muita gente me pergunta o que eu faço para formiga, né? Acabar com as formigas. O que eu faço para acabar com os besorrinhos, essas coisas. Inseticida à base de água resolve. Nesse caso aqui a planta já tá acabando a floração, então nem adianta mais, né? Mas assim, se eu quiser vir aqui e cortar essa haste já, é simplesmente eu vir aqui, né? Eu corto a haste floral, passo canela em pó e tá perfeito. Se eu quiser deixar secar para depois cortar, igual eu falei, né? A gente deixa secar, depois corta, né? Desse jeito aqui, ó, que eu fiz nessa catleia aqui, deixei secar primeiro para depois cortar, entendeu? Então as dicas hoje é mais de floração agora no início, né? Passando para aqui, vamos ver o que a gente tem. A gente tem as vandas, né? Ó, é uma vandinha que eu também deixei a hastezinha, né, secar para depois eu cortar. Depois eu vou tá cortando ela. Essa outra aqui também tá secando já, tá vendo? Ó, já acabou a floração. E uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar para vocês antes de acabar o vídeo aqui sobre as vandas e orquídeas em geral, é que quanto mais haste a planta der, geralmente menos flor vai dar, entendeu? Porque assim, deixa eu explicar para vocês. No caso dessa vanda, ano passado ela deu uma haste floral. Nessa haste floral deu várias flores, né? E aí o que acontece? Esse ano ela já produziu duas hastes, mas vocês podem ver que a quantidade de florzinha foi menor em cada haste. Então deu menos flor por haste, só que deu duas hastes. O que acontece? Quando a planta está apenas com uma haste, toda a energia dela vai para desenvolver e formar botões naquela haste. A partir do momento que tem mais de uma, a energia vai ser dividida, né? Então, geralmente a planta vai dar menos força para cada haste e, consequentemente, às vezes acontece de ter menos florações. Isso não é uma regra, tá? Eu tô falando é que se por acaso acontecer de uma planta sua aí dar mais de uma haste e dar poucas florzinhas em cada haste, geralmente é por causa disso, tá? E outra coisa que acontece bastante, principalmente em vandas, é quando ela está gastando energia com floração e também com as mudinhas, que nesse caso aqui ela tá cheia de cakezinhos, né, cheia de mudinhas, ela começa a amarelar geralmente algumas folhas. Vocês podem observar que aqui, ó, tá amarelando e vai cair essa folha, né? Observa, uma, duas, três folhinhas amarelar e cair, né, por conta de floração nas vandas ou de brotação,
É normal. Agora, a partir do momento que a planta começa a se desidratar e amarelar muitas folhas, aí o aconselhável é, mesmo que a gente esteja com muita dó, vir aqui e cortar as hastes florais, né, pra gente cortar o gasto de energia que a planta tá tendo, né? E assim a gente vai conseguir manter as folhas, tá bom? Uma outra coisa que eu sempre falo, Wanda é de sol, gosta muito de sol. Ó, Wanda não é planta de sombrite de 80 nem de 70, é sombrite de 50%, né? Igual vocês podem ver aqui no sombrite de 50, pegando o sol aí, ó, o dia todo praticamente é essa luminosidade que elas pegam, né? Então, uma dica aí bem legal sobre as Wandas. E para fechar, porque o vídeo já tá grande, né? A gente vai ter que fazer uma outra parte se vocês quiserem, né? Já vai deixando aí nos comentários se vocês quiserem ver a próxima parte, onde eu vou mostrar os dendróbions, né? As catleias do outro lado. Deixa aí nos comentários que vocês querem o último vídeo, né? A parte final aí da continuação dessa série de vídeos, que eu vou estar gravando amanhã para vocês e mostrando aquelas florzinhas ali, ó, bem legais que estão abrindo ainda, né? Mas enfim, para terminar esse vídeo, tô aqui no Grammatophyllum, ó. Geralmente, essa planta aqui, ela tá plantada no substrato para planta terrestre, ou seja, na terra vegetal. Uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês antes de acabar o vídeo aí, é o seguinte, qualquer orquídea sua que seja terrestre, as regas devem ser diferentes das epífitas, tá bom? Porque no tempo que leva para um vaso, para um cachepô desse, ou um vaso para orquídea epífita secar, vamos supor que leva um dia para secar totalmente o substrato. Uma planta que está num vaso desse com terra vegetal vai demorar 3, 4 dias, entendeu? Então, se vocês tratarem plantas que estão no substrato de terrestre, igual vocês tratam as que estão no carvão ou nos tronquinhos, provavelmente a planta que está no substrato para terrestre vai acabar apodrecendo e morrendo, porque vai demorar um pouquinho mais, né, para secar esse substrato, tá bom? Então, ó, orquídea no carvão, dia sim, dia não, pode regar. Orquídea no tronquinho, pode regar todos os dias. Vanda, todos os dias. Orquídeas que tá na terra vegetal, né, essas plantas terrestres, aí você vai ter que esperar secar o substrato para molhar novamente, porque se você dá umidade em excesso, a planta vai apodrecer as raízes, né? A planta vai ficar mais fraca, vai se debilitar e aí vem ataque de fungo, ataque de ácaro, ataque daquele monte de coisa, porque a planta enfraquece, né? E aí as pragas acabam atacando elas mais facilmente, tá bom? Então, a dica de hoje aí para vocês era essa, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, vai curtindo aí, compartilhando com seus amigos. Compartilha o vídeo aí para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Se inscreve aí quem não é inscrito, só clicar no botãozinho de inscrever-se. Hoje eu fico por aqui, mas amanhã eu tô de volta, né? Com a continuação desse vídeo aí, caso vocês queiram, né? Coloca aí nos comentários pra gente ver, né, o que que tá acontecendo com aquelas plantas do lado de lá, tá bom? Um beijão pra todo mundo, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente.